A verdade sufocada, a história que a esquerda não quer que o Brasil conheça. Governo Jânio Quadros, 31/1/61 a 25 do 8 de 1961. Em 3 de outubro de 1960, Jânio Quadros foi eleito pela UDN, União Democrática Nacional, e pelo PDC, Partido Democrático Cristão, com 48% dos votos, empunhando a bandeira da moralidade administrativa, da austeridade e da honestidade no trato da coisa pública. O vice-eleito foi João Goulart, Jango, candidato da chapa de oposição. A conquista de 6 milhões de votos e o apoio massivo de variados setores da sociedade levaram muitos a pensar que Jânio resolveria as crises econômicas e políticas do Brasil. Jânio era advogado e professor de português. Nasceu em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e transferiu-se para São Paulo, onde iniciou sua bem-sucedida carreira política. Foi vereador, deputado estadual, prefeito da capital e governador do estado de São Paulo. Na campanha para a presidência populista, tinha como lema, abre aspas, a vassoura contra a corrupção, fecham aspas. Era uma figura bizarra. Entre um comício e outro, comia sanduíches de mortadela e pão com banana, que tirava dos bolsos. Vestia roupas surradas, usava cabelos longos e tinha caspas pelos cabelos e ombros. Durante a campanha, levava sempre uma vassoura. Com esta imagem folclórica e discurso moralista, encantava as massas. Empossado, sempre despachava por meio de bilhetes aos ministros e outras autoridades. Jânio fez fama de excêntrico, autoritário e antidemocrático. Entre suas realizações, desvalorizou o cruzeiro, que era a moeda da época, reduziu os subsídios às importações de produtos como o trigo e a gasolina, o que elevou o preço do pão e dos transportes. Reprimiu os movimentos camponeses e estudantis e exerceu forte controle sobre os sindicatos. Proibiu o uso de biquíni, restringiu as corridas de cavalo e, aos domingos, combateu as rinhas de galo. Pregou contra o hipnotismo e determinou que os trajes do tipo safari fossem adotados como uniforme em repartições públicas. Seu governo teve baixa popularidade e frágil apoio partidário, pois se ressentia de uma base sólida de apoio político, já que no Congresso Nacional os partidos opositores, o PTB e o PSD, constituíam a maioria parlamentar. Para completar o quadro, enfrentava a oposição cerrada do então governador do estado da Guanabara, Carlos Lacerda. Uma certa simpatia pelo regime comunista cubano, instaurado após a Revolução de Fidel Castro em 1959, levou a condecorar o então ministro da Economia de Cuba, vejam vocês, Ernesto Che Guevara, com a Ordem do Cruzeiro do Sul. Jânio Quadros condecorou esse traste. É só vocês procurarem na internet que tem lá a foto dele condecorando o Che Guevara. O que também repercutiu negativamente. A consagração desses fatores o teria conduzido, 7 meses depois de empossado, a renunciar em 25 de agosto de 1961. Em sua carta de renúncia enviada ao Congresso, alegou que, abre aspas, forças terríveis, fecham aspas, o teriam pressionado a tomar tal atitude. Na ocasião, seu vice, João Goulart, porque o que está ruim pode piorar, encontrava-se em uma viagem à China. Os estudiosos consideram que Jânio, sentindo-se enfraquecido, esperava com sua atitude fortalecer-se politicamente. Seus objetivos eram bem mais ambiciosos. O presidente acreditava que o Congresso não aceitaria seu pedido de renúncia. Assim, ele voltaria nos braços do povo, fortalecido e com amplos poderes para governar.
No entanto, ao contrário do que esperava, assumiu interinamente a presidência da República, na ausência do vice, o deputado Ranieri Mazzilli, presidente da Câmara dos Deputados, governando de 25 de 8 de 1961 a 7 de 9 de 1961. Mensagem da renúncia do senhor Jânio Quadro. Abram aspas. Fui vencido pela reação e assim deixo o governo. Nestes 7 meses cumpri o meu dever. Tenho-o cumprido dia e noite, trabalhando infatigavelmente sem prevenções nem rancores. Mas baldaram-se os meus esforços para conduzir esta nação pelo caminho de uma verdadeira libertação política e econômica, o único que possibilitaria progresso efetivo e a justiça social a que tem direito o povo, o seu generoso povo. Desejei um Brasil para os brasileiros, afrontando neste sonho a corrupção, a mentira e a covardia que subordinam os interesses gerais aos apetites e às ambições de grupos ou indivíduos, inclusive do exterior. Sinto-me, porém, esmagado. Forças terríveis levantaram-se contra mim e me intrigam ou infamam até com a desculpa da colaboração. Se permanecesse, não manteria a confiança e a tranquilidade, ora quebradas e indispensáveis ao exercício da minha autoridade. Creio mesmo, não manteria a própria paz pública. Encerro assim, com o pensamento voltado para a nossa gente, para os estudantes e para os operários, para a grande família do país, esta página de minha vida e da vida nacional. A mim não falta coragem de renúncia. Saio com um agradecimento e um apelo. O agradecimento é aos companheiros que comigo lutaram e me sustentaram dentro e fora do governo, e de forma especial às Forças Armadas, cuja conduta é exemplar em todos os interesses, em todos os instantes, proclamo nesta oportunidade. O apelo no sentido da ordem, do congraçamento, do respeito e da estima de cada um dos meus patrícios, para todos, de todos para cada um. Somente assim seremos dignos deste país e do mundo. Somente assim seremos dignos da nossa herança e da nossa predestinação cristã. Retorno agora ao meu trabalho de advogado e professor. Trabalharemos todos. Há muitas formas de servir nossa pátria. Fecham aspas. Né? Brasília, 25 de agosto de 1961, assinado Jânio Quadro. Fecham aspas. A nação atônita a tudo assistiu, inconscientemente e novamente, vítima em defesa da ação dos comunistas, que viram no momento político excelente oportunidade para incrementar seu trabalho de massas. Os acontecimentos, sob a ótica dos comunistas, sem dúvidas, queimavam-lhe as etapas no rumo do poder. Eles estavam à vontade e tinham toda a razão para pensar assim. Entre aspas, determinismo histórico dos acontecimentos marxistas parecia realidade inquestionável. Governo João Goulart, 7 de 9 de 1961 a 31 de 3 de 1964. João Belchior Marques Goulart, o Jango, advogado natural de São Borja, Rio Grande do Sul, iniciou suas atividades políticas em 1946 no Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB. Eleito deputado estadual no período de 1946 a 1950 e deputado federal em 1951. Foi também ministro do Trabalho, Indústria e Comércio no governo Getúlio Vargas. Candidatou-se ao Senado em 1954, mas foi derrotado. Foi vice-presidente da República no governo Juscelino Kubitschek e, por força de dispositivo constitucional, presidente do Senado em 1956 e 1961. Em 1960, reelegeu-se vice-presidente da República.
concorrendo na chapa de oposição ao candidato da União Democrática Nacional, a UDN, Jânio Quadros. Com a renúncia de Jânio e por estar em viagem à China, viu o presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli, assumir a presidência da República, conforme previa a Constituição vigente. Nessa ocasião, os ministros militares de Jânio, o general Olídio Denis, da Guerra, brigadeiro Grum Moss, da Aeronáutica, e o almirante Silvio Reck, da Marinha, tentaram impedir sem sucesso a posse de Jango. Foi constituída uma junta militar composta pelos três. Os 13 dias que se seguiram foram de muita tensão. A recusa a um governo chefiado por Goulart representava a repulsa ao populismo e ao, entre aspas, varguismo. Em alguns lugares foram iniciados movimentos para empossar Jango na presidência da República. O Rio Grande do Sul foi o ponto-chave da reação em apoio a Jango. Leonel Brizola, governador do estado, cunhado de João Goulart, manifestou-se em defesa da posse e iniciou uma intensa campanha de mobilização popular com o apoio da imprensa e das rádios gaúchas, criando a Cadeia da Legalidade, que operava com 104 emissoras da região. A solução para a crise foi a mudança do sistema de governo, aprovada pelo Congresso Nacional em 2 de setembro, por meio da Emenda Constitucional, número 4, que instalou o regime parlamentarista no Brasil. Vejam vocês, hein? Finalmente, João Goulart foi empossado na presidência da República, em 7 de setembro de 1961, sob o regime parlamentarista, aprovado às pressas pelo Senado para resolver a grave crise político-militar desencadeada. Tinha como primeiro-ministro Tancredo de Almeida Neves, 7 de 9 de 1961 a 26 de 6 de 62. Os anos seguintes foram marcados ininterruptamente por conflitos políticos e sociais. Em parte, o desgoverno refletia a personalidade dúbia de João Goulart. Se de dia anunciava as reformas planejadas, na base do estrito respeito à Constituição, à noite, pressionado por outras opiniões, anunciava seu propósito de fazê-las abre aspas, na lei ou na marra, fecha aspas. Greves e mais greves, algumas criadas no próprio Ministério do Trabalho, e sucediam pelo país. Bancos, escolas, hospitais, serviços públicos, transportes, tudo era paralisado. As filas para a compra de alimentos eram intermináveis. Faltavam gêneros alimentícios de primeira necessidade. A inflação era galopante. Jango reatou relações diplomáticas com a União Soviética, rompidas no governo Dutra, e foi contrário às sanções impostas a Cuba. Realizou um governo contraditório, estreitou alianças com os movimentos sindical e tentou implementar uma política de estabilização baseada na contenção salarial. Determinou a realização das chamadas reformas de base, que é reforma agrária, fiscal, educacional, bancária, eleitoral, condições exigidas pelo FMI para a obtenção de novos empréstimos e para a renegociação da dívida externa. Para ele, elas eram necessárias ao desenvolvimento de um capitalismo nacional progressista, se é que é possível, limitou a remessa de capital para o exterior e nacionalizou empresas de comunicação. Isso não é comunismo? A oposição ao governo aumentou com o anúncio dessas medidas. Jango perdeu suas bases e, para não se isolar, reforçou as alianças com Leonel Brizola, seu cunhado e deputado federal pela Guanabara, com a UNE e com o Partido Comunista Brasileiro, que, apesar de clandestino, mantinha forte atuação nos movimentos estudantil e sindical. A atuação das organizações subversivas era grande. Em 18 de novembro de 1961, uma delegação de comunistas brasileiros enviada ao 22º Congresso do Partido Comunista da União Soviética foi recebida no Kremlin por dirigentes russos. Lá, Luiz Carlos Prestes e seus seguidores
receberam instruções para o preparo político das massas operárias e camponesas e para a montagem da luta armada no Brasil. No início de 1962, os comunistas conquistaram o domínio da Uni e da Petrobras. O sexto Congresso dos Ferroviários mostrou o nível de infiltração comunista no setor de transportes. Um comando unificado orientava e conduzia as ações dos rodoviários, ferroviários, marítimos e aeroviários. O jornal oficial do Partido Comunista Brasileiro circulava diariamente, com artigos audaciosos. As vitórias da União Soviética no plano internacional estimulavam a aceleração do processo revolucionário no Brasil. Em fevereiro de 1962, o Partido Comunista do Brasil, PCB, dissidente do PCB, e recém-criado, organizou-se e passou a defender a luta armada como instrumento para a conquista do poder, seguindo o conceito chinês de, abre aspas, guerra popular prolongada, fecha aspas. A tensão social em junho de 1962 era dramática. A excitação popular atingiu o auge em Caxias, no Rio de Janeiro, em 5 de julho, com a greve no setor petrolífero, com expressivos prejuízos para o Brasil. O movimento grevista crescia dia a dia. O Comando Geral dos Trabalhadores, a CGT, criado em 5 de julho de 1962, apresentou numerosas exigências, ameaçando com uma greve geral. O movimento operário levantou a bandeira da luta por um novo poder, a greve política. O CGT emitia manifestos e instruções com as diretrizes do Partido Comunista Brasileiro. Em 14 de setembro, deflagrou nova greve geral pela antecipação do plebiscito para consulta popular sobre o sistema de governo. O movimento grevista paralisou quase totalmente a nação e declarou em manifesto que a vitória comunista estava próxima. Deus me livre. Abram aspas. Os sinais de conspiração janguista podiam ser vistos por toda a parte, segundo Júlio Mesquita Filho. O próprio governo orientava as greves que se sucediam e incentivava a quebra da hierarquia militar, apoiando os sargentos e marinheiros em rebelião contra seus superiores. No meio da sucessão de crise, Luiz Carlos Prestes chegou a dizer publicamente que os comunistas já estavam no governo, embora ainda não estivessem no poder, fecham aspas. O Estado de São Paulo, caderno 2, trajetória de um liberal movido pelo amor ao país, 12/7/1999. A disciplina militar se deteriorava rapidamente. Havia insatisfação e divergência nos quartéis. Alguns militares alinharam-se à subversão e procuravam levá-la para o interior dos quartéis. Em março de 1962, a Associação dos Marinheiros e Fuzileiros Navais do Brasil foi fundada e tornar-se-ia mais um centro de agitação comunista. O exército era constantemente atacado pela imprensa comunista, particularmente pelas atividades contra as ligas camponesas. Não, tinha que deixar, né? A pregação comunista tornava-se franca e aberta. Preparava-se o povo para fazer a revolução. A esquerda alegava que as dificuldades do país não provinham das ações fracas do presidente, mas sim dos problemas acarretados pelo regime parlamentarista. A revogação do parlamentarismo após o plebiscito nacional, em 6 de janeiro de 63, levou João Goulart a assumir o governo com todos os poderes do regime presidencialista. No entanto, isso mostrou que, com mais poderes, o presidente somente deu curso a maiores desordens. Crescia a agitação política. Então, pessoal, mais uma vez, boa tarde, bom dia, boa noite. Mais uma vez eu estou pedindo para você, primeiro de tudo eu quero agradecer a vocês que estão aqui. Espero que esteja tudo bem com vocês, com a família de vocês, né? E mais uma vez eu peço, né? Lembro a vocês que se inscrevam no canal se você chegou aqui de uma forma assim aleatória, né?
se você chegou, peço que você conheça o meu trabalho, que se inscreva, que me ajude a levar adiante, né, fazer esse canal crescer, que o intuito deste canal não é ficar fazendo conteúdo que já está cheio na internet, né, culinária, esses conteúdos assim, nada contra ninguém, mas eu queria assim, eu não tinha nem vontade de fazer um canal. Então, quando me ocorreu, depois de eu ler os livros, porque eu tenho livros em casa, então eu tive o desejo de compartilhar esse conhecimento com vocês e por isso que eu fiz esse canal. Como vocês estão vendo, não tem estrutura nenhuma, é só mesmo narrando, mas porque assim, o intuito é realmente passar o conhecimento, compartilhar com vocês, assim, um pouco do que eu adquiro, né? Direcionado a pessoas que não têm tempo de ler ou que não têm condições de comprar um livro. Como eu sempre tenho falado, nada se compara a você estar com um livro na mão, porque é muito bom, é muito gostoso, mas ainda assim, comprar um livro é caro, para muitas pessoas ainda é caro. Então, para ajudar vocês a se, como vamos dizer assim, a ter um pano de fundo, a contextualizar melhor os acontecimentos, né? Conseguirem enxergar a história de um outro ponto, né? Porque, especialmente no que diz respeito à esquerda no Brasil, nós não conhecemos o outro lado nunca, porque a mídia ela trabalha constantemente para que nós não fiquemos sabendo. Um exemplo disso foi o lançamento do filme do Brasil Paralelo, né? 1964, o Brasil sobre armas, né? Alguma coisa assim, se não estou enganado. Esse filme foi censurado, assim, poucas pessoas, quer dizer, muitas pessoas assistiram, mas nada que se compare. Teve cinemas que não deixaram passar. Então, tudo que diz respeito a trazer a verdade, trazer ou pelo menos um outro lado da história, para que sim, a população possa analisar, tirar suas conclusões. Tudo isso é censurado, é tolhido. Então, cada um, aqui como as palavras de Jânio mesmo, né? Ele falou que existem várias formas de você ajudar o país. Então, eu acredito que, humildemente falando, esse é a minha forma de contribuir, que é trazendo conhecimento. Ok, pessoal? Então, fiquem todos com Deus. Eu peço mais uma vez para vocês me ajudarem, dê essa força. E que Deus abençoe a cada um de vocês. Fiquem todos com Deus, curtam, deixem um comentário, se inscrevam, acionem o sininho, tudo isso que você já sabe. Fiquem todos com Deus e até mais. Tchau, tchau.